turma! Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período, tá bom? Essa é a aula 9, então nós vamos iniciar hoje essa aula desse formato diferente, né? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre frase e oração. Vamos ao primeiro conceito, que é a frase. O que é uma frase, né? Uma frase é um enunciado, é um pedacinho do texto que ele apresenta um sentido, ele tem uma estrutura já completa. Quando a gente fala de estrutura completa, nós estamos falando sobre começo, meio e fim dentro de um parágrafo, onde a gente tem frase, onde a gente tem orações dentro de uma frase, ou apenas uma oração, que também pode ser constituída por uma frase, certo? Existem aí as frases simples e as frases complexas, tá bom? E dentro delas a gente tem as frases nominais e frases verbais. Tudo vai depender da intenção dessa comunicação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês verem. Então, temos bom dia, por exemplo, é uma única frase. Eu consigo entender o que está escrito aí. Eu não preciso de mais complementos, né? De mais uma palavra, de alguma coisa aqui em seguida, né? A frase não. Não, por exemplo, é uma negação. Então, eu não preciso de mais algumas palavras para poder entender quando eu digo não a alguma coisa, certo? Para também, eu já tenho aí o seu sentido, né? Mesmo que ela seja muito simples, né? Mas ela tem um sentido completo já, que é para parar o que está acontecendo, aquela ação que está acontecendo. Cuidado com isso. Nossa, pronto, não preciso dizer mais nada também. É um sentido completo. O menino não obedeceu ao pai. Perfeito, também consigo entender. Presta atenção que o menino não obedeceu ao pai tem mais palavras, né? Dentro dessa frase. Mas ela também é um sentido completo, assim como bom dia. Bom dia tem apenas duas palavrinhas aí. E quando a gente pensa em frase, a gente sempre pensa em algo mais comprido, né? Onde tem aí várias orações. E não necessariamente. Eu posso ter uma frase bem simplesinha, como bom dia ou apenas não, e uma frase mais complexa, né? Mais completa, com, por exemplo, essa última. Embora tenha sido perdida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Também, tudo isso aí que vocês estão vendo na tela são exemplos de frases, tá bom? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, anotem aí no papel, no caderno, e depois a gente tira lá no chat, tá? Bom, então vamos às classificações de uma frase. Então eu tenho frases verbais e frases nominais. Frase verbal, como o próprio nome diz, é aquela frase que tem um verbo, tá bom? Ela tem que ter pelo menos um verbo. Pode ser um verbo, como pode ser também uma locução verbal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, por exemplo, frase verbal. Você leu o projeto com atenção? Vamos prestar atenção aqui para ver onde tem verbo. Se eu tenho dúvida quem é o verbo aqui, qual dessas palavrinhas é o verbo, então a gente tenta conjugar, porque verbo a gente conjuga, não é isso? Então vamos tentar conjugar. A primeira palavra que eu tenho aqui é você. Conjuga você. Eu, você, tu, você, ele, você, enfim, não dá, né? Não dá nem sentido, né? Não tem nem coerência. Lembra da coerência? Então, não tem nem coerência, né? Agora leu. Eu li, tu leu. Olha, já melhorou bastante, né? Então, eu já achei o verbo, certo? Eu li. Já na primeira pessoa, eu já consigo identificar. Então, eu tenho aqui verbo ler, certo? Amanhã vou caminhar pela manhã. Uma outra frase aqui, vamos ver se ela tem verbo ou não. Amanhã é verbo? Eu amanhã, tu amanhã, ele amanhã? Não, né? Não tem nem coerência aí. Vou. Eu vou, tu vais. Olha, já deu sentido. Então, pronto, achei o verbo, né? Eu consigo conjugar essa palavra. Tudo bem? Vamos lá. Frase nominal. Se a frase verbal tem verbo, a frase nominal não tem verbo, tá bom? É uma frase que não tem verbo. Difícil pensar numa frase que não tem verbo, né? Mas olha só alguns exemplos aí, né? Que maravilha, boa noite,
bem-vindos, bom dia, né? Nós vimos aqui atrás alguns exemplos, por exemplo, desculpe, alguns exemplos como bom dia, não, cuidado com isso. Essas três aqui, elas não têm verbo e elas são frases, certo? Vou voltar lá. Então, frase nominal. Frase nominal é aquela que não apresenta um verbo. A frase verbal já apresenta verbo, certo? Bom, é claro que existem outros tipos de frases, né? Não tem frase só com verbo e frase sem verbo. Existem essas duas, mas assim, qual é a intenção de eu, por exemplo, utilizar uma frase sem verbo, né? Todas elas têm uma intencionalidade comunicativa. Qual é a intenção dessa comunicação, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de frases. Então, frase declarativa. Declarativa é aquela que eu vou declarar, que eu vou dizer alguma coisa, certo? Então, gosto muito de ler. Declarei que eu gosto de ler. Logo mais, te ligo. O que eu estou declarando aqui? Que eu vou te ligar. Adoro conversar com pessoas que não conheço. O que eu estou declarando aqui? Que eu gosto de conversar com pessoas que eu não conheço. Simples assim, certo? Então, eu tenho a frase declarativa, que é aquela que a gente chamava, há um tempo atrás, era classificada de frase afirmativa, tá bom? Hoje ela tem uma outra classificação, que é frase declarativa. Porque a frase afirmativa, eu apenas afirmo como se fosse algo positivo. E se eu dissesse assim, não gosto de ler, ela não é positiva, não é verdade? Aí então eu tenho uma frase negativa, tudo bem? Mas ela está declarando alguma coisa. Por isso, a troca aí dessa classificação de frase afirmativa para a frase declarativa, que é a atual, certo? E eu tenho frase interrogativa direta, presta atenção. Interrogativa direta. Gente, de vez em quando a gente vai ter aí uma participação especial de uns latidos, tá bom? Mas ignore, porque eles não falam a nossa língua, então a gente vai ignorar, tá bom? Então, frase interrogativa direta. Direta porque tem um ponto de interrogação no final, tá vendo aí, ó? Esse pontinho aqui, ó, faz toda a diferença na vida, tá? Então, toda vez que aparecer esse ponto de interrogação, a gente vai chamar de frase interrogativa direta. Você gosta de ler? Até a entonação de voz muda, a intenção da minha voz, né, ela também muda, tá bom? Quantos anos você tem? Ó, dá a entender que no final dessa frase eu tenho aí um ponto de interrogação. Frase interrogativa indireta. Olha isso daqui, ó. Indireta, tá vendo? Isso aqui é muito importante. Por que ela é indireta? Sabe quando a gente quer saber uma coisa, mas a gente tá com medo, com vergonha de perguntar diretamente para a pessoa? Então a gente fala assim, eu gostaria tanto de saber se você gosta de ler. Pronto. A pessoa vai acabar respondendo, não é verdade? Mas você não fez a pergunta direta para ela, que nem lá em cima. Você gosta de ler? Essa é a pergunta direta. Agora, se eu digo, gostaria de saber se você gosta de ler, é uma pergunta indireta, tá bom? Uma frase interrogativa indireta. E presta atenção que no final dessa frase, eu não tenho ponto de interrogação. Eu vou ter um ponto final mesmo, tá bom? Olha essa outra. Me diga, por que não veio ontem? Pronto. Não é uma pergunta? É sim, você vai acabar respondendo. Então, nesse caso, a gente chama de pergunta indireta ou de frase interrogativa indireta. Ela não tem um ponto final ela não tem um ponto de interrogação, ela tem um ponto final, mas ela tem uma intenção de perguntar, certo? Frase imperativa. Imperativa é quando a gente manda, a gente pede, a gente dá um conselho. Então, normalmente, nessas frases imperativas, a gente tem o verbo no imperativo, que é o mais importante, e um ponto de exclamação no final, certo? Vamos lá. Leia mais. Feche a porta, por favor. Se eu digo, fique quieto. Pronto, são frases imperativas. Abra a janela. Pronto, frase imperativa, tá? Frase exclamativa é aquela que faz, certo? Então, boa noite, meninas. Boa noite, turma. Que dia lindo, né? Vamos trabalhar hoje, né? Que vai ser um dia muito produtivo, certo?
Isso é frase exclamativa. Frase optativa. Optativa, o nome já diz, de opção, né? Mas também de uma certa esperança no final, tá bom? Então, olha só. Tomara, eu tô torcendo para, né? Essa ideia que me dá. Tomara que ele leia sem errar. Então, na verdade, aí eu tô torcendo para essa pessoa, não é? Espero ganhar na Mega Sena. Olha que sentido que essas duas orações, essas duas frases me dão, né? Tomara que ele leia sem errar. Espero ganhar na Mega Sena, né? São frases optativas, tá bom, gente? Onde eu tenho aí um desejo de que isso aconteça. E aí eu posso ter essas mesmas frases que a gente acabou de ler na negativa. Então, que dia feio, ou não está um dia bonito, não fecha a porta, tomara que ele não leia, né? E por aí vai. Eu posso negar todas essas orações. Então vamos lá. Todas essas frases, né? Agora sim a gente vai ver o que é oração, né? Então vamos lá. Essa parte é bastante importante porque a gente já dividiu lá frase nominal e frase verbal, não é isso? Então vamos ver agora, trabalhar com oração. A oração ela está ligada diretamente com frases verbais, tá bom? Uma oração, na verdade, é quando a gente tem aí uma ação verbal. Uma oração, ela tem um verbo, mas ela pode ter um verbo, ou ela pode ter mais de um verbo, que é quando a gente chama de locução verbal. Locução verbal, vamos pensar em dois verbos, tá bom? Na mesma oração. Eles não estão distantes, não tem um outro sujeito, não tem uma outra pessoa que praticou aquela ação, tá? Então vamos aos exemplos, meus amores. Vamos lá. Eu fui ao cinema. Vamos lá. Cadê o verbo aí? Eu consigo conjugar o eu? Eu? Não, né? Então, vamos para a seguinte palavra. Já que eu não sei qual é identificar o verbo, então a gente vai conjugar palavrinha por palavrinha até chegar nele, né? Então, fui. Eu fui. Olha, achei. Eu consigo conjugar essa palavra. Então, eu fui ao cinema. Fui ao cinema. Quantos verbos eu tenho aqui nessa oração? Um só. Então, quando a gente tem um verbo, a gente chama de uma oração. Então, cada frase verbal que tiver um verbo, então é uma oração, certo? Olha essa aqui de baixo. Continuo com a mesma oração de cima. Eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema, eu já sei aqui de que essa daqui tem uma oração, certo? E me diverti muito. Divertir, verbo divertir, não é isso? Então, é uma outra oração. Então, nesse caso, eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. Então, eu tenho quantas orações? Duas. Porque cada verbo faz parte de uma oração diferente. Nesse outro, eu fui ao cinema, um verbo. Me diverti muito, dois verbos. Apesar do filme ser horrível. Olha aqui. Mais um verbo. Então, quantas orações eu tenho aqui? 3 orações. Muito bem. Entenderam? Eu fui ao cinema, continuamos, hein? Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível e de ir embora cedo. Olha, mais um verbo aqui. Eu tenho uma frase, não tenho? Eu tenho uma frase aqui, ó. Daqui do começo do eu até o cedo, ponto final aqui, eu tenho uma frase. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase. Mas eu posso dizer também de que essa frase ela é composta por 4 orações. Por quê? Porque frase é quando eu tenho um sentido completo. Então, aqui, se eu for aqui em cima, ó, eu fui ao cinema, também consigo entender essa frase, não é isso? Mas essa frase também é uma oração. Ela só é uma oração porque ela tem um verbo. Apenas um verbo. Entenderam? Então, oração é quando a gente tem verbo. Pode ser um verbo, como pode ser um verbo auxiliar, mas um verbo principal que a gente chama, então, de locução verbal.